anos sem vencer o Bragantino lá. Felipe Luiz foi lá e venceu. Juventude no Alfredo Jaconi, 28 anos. Felipe Luiz foi lá e venceu. E eu li aí nas redes sociais que o Flamengo não vence o Estudiantes há 33 anos. Chegou o momento, Felipe Luiz, mais um tabu para ser quebrado. Ribeiro, o canal que respira Flamengo e traz para você as notícias mais quentes, os bastidores mais secretos e as bombas que ninguém teve coragem de contar. Aqui não tem enrolação, é informação direta, polêmica no ponto certo e emoção de arrepiar. Se você ama o Mengão, esse é o seu lugar. Então já fortalece com aquele like, se inscreve. Lá no Alfredo Jaconi, chegou ao fim. Enfim, Felipe Luiz conseguiu essa proeza pra gente. Vamos para a nossa análise. Antes de mais nada, eu vou trazer os números aqui do jogo segundo o SofaScore. O Flamengo teve 74% de posse de bola, tá? É um número, assim, impressionante, jogando na casa do adversário. Grandes chances, 2 para o Flamengo, 0 para o Juventude. Total de chutes, 13 do Flamengo, 6 do Juventude. Defesas do goleiro, 1 do Flamengo, 2 do Juventude. Escanteios, 7 do Flamengo, 6 do Juventude. 16 faltas do Juventude e apenas 12 do Flamengo. O Flamengo deu 648 passes e o Juventude apenas 219. O Flamengo desarmou 18 vezes, mesmo tendo mais posse de bola, ficando mais com a bola, tocando mais a bola. O Flamengo teve mais desarme que o Juventude, que teve 17. Faltas, o Flamengo fez 16 e o Juventude 12, cartão amarelo, 2 para cada lado. Pessoal, é o seguinte, o Flamengo foi muito melhor que o Juventude no Alfredo Jaconi. A escalação, eu vou discordar do Felipe Luiz quando ele coloca o Alan. Ah, Vene, mas você está sendo engenheiro de obra pronta, o Alan não foi bem, por isso que você está falando. Não, a escalação saiu, não fiz nenhuma crítica nas redes sociais, porque eu adotei essa estratégia, digamos assim, porque eu não acho justo criticar a escalação, tendo em vista que o Felipe Luiz ou qualquer outro treinador conhece muito mais o elenco. Mas aconteceu aquilo que eu já imaginava. Com o Alan no meio de campo, o meio de campo do Flamengo fica muito mais lento. Não ganha basicamente em nada se o De La Cruz estivesse à disposição. Por outro lado, o Saul novamente fazendo uma grande partida com a camisa do Flamengo. Por falar em Saul, palmas para a diretoria do Flamengo, para o técnico Felipe Luiz, para o José Boto, para todos envolvidos nessa contratação. Um jogador de altíssimo nível que chega, entre aspas, de graça ao Flamengo. O Flamengo não pagou a nenhum clube para contratar o Saul. E o Saul, ele chega para brigar pela titularidade com o Pulgar, por exemplo. Porque para mim o Jorginho é titular absoluto. Para mim isso aí é indiscutível. A dúvida é quem será a dupla do Jorginho? Saul ou o Pulgar que está retornando agora de lesão? A ver. Quem tem a ganhar é o Flamengo, porque os dois jogadores jogam muita bola. O Arrascaeta, não é porque ele fez um gol, mas botou uma bola na trave, uma cobrança de falta lindíssima, jogando muita bola novamente. E por falar em Arrascaeta, os números dele na temporada são absurdos, gente. Só para vocês terem noção. O Arrascaeta em 2025, 43 jogos, 18 gols, ele igualou o número de gols da temporada mais artilheira dele, que foi 2019, que ele fez 18 gols na ocasião, 13 assistências até agora. Só no Brasileiro ele tem 20 jogos, 13 gols e 10 assistências. Artilheiro do Flamengo e vice-artilheiro do Brasileirão, líder de assistências do Brasileirão. O Arrascaeta tá comendo a bola. Por outro lado, o Luiz Araújo não fez uma boa partida, muito pelo contrário. Teve um lance, inclusive, que ele saiu na ponta direita, ele poderia ter rolado para trás, porque o Arrascaeta estava sozinho. Ele preferiu finalizar e finalizou muito mal. Então, eu acho que o Luiz Araújo foi muito mal. O Pedro também, que iniciou a partida, também não fez um bom jogo. Depois o Gonzalo Plata entrou no lugar dele e entrou muito bem, deu mais dinâmica, mais intensidade, mais velocidade. O Samuel Lino também não jogou bem. Inclusive, a minha crítica, entre aspas, ao Felipe Luiz o fato... Foi mal, desculpa, gente. O fato dele ter deixado, porque chegou uma mensagem que eu tive que ler, o fato dele ter deixado o Samuel Lino durante muito tempo no jogo
Isso é uma crítica ao Felipe Luiz, mas é uma crítica entre aspas, tá? Porque, enfim, repito, o Felipe Luiz ele conhece muito mais os jogadores do que eu, mas eu teria tirado o Samuel Lino bem antes e teria colocado o Cebolinha como ele colocou. Então, de uma maneira geral, o Flamengo fez uma grande partida, o setor defensivo muito seguro. Gostei do Danilo, que na ausência do Léo Ortiz entrou ali no time titular e conseguiu dar bons passes, quebrando linha, tal como o Léo Ortiz, mesmo sendo zagueiro, faz. O Léo Pereira é muito firme também. E quero destacar também o Emerson Royal. Ele foi o jogador que fez o gol pela primeira vez com a camisa do Flamengo, um jogador que vem enfrentando muitas críticas de muitos torcedores nas redes sociais de uma maneira bem injusta. Tem poucos jogos com a camisa do Flamengo, ainda está se readaptando ao futebol brasileiro. Chegou também fora de ritmo, a forma física não era ideal, inclusive voltando de uma lesão importante no tornozelo. Então a data FIFA proporcionou a ele esse período para ele se aprimorar fisicamente falando, e hoje ele fez uma boa partida. Repito, não só pelo gol, mas a parte defensiva dele, a parte ofensiva, quando ele foi ao ataque, ele foi muito bem. E uma curiosidade, que os 2 gols foram de cabeça, mostrando aí, digamos assim, que o técnico Felipe Luiz, ele trabalha muito bem a equipe. Se não vai pelo chão, vai pelo alto. E o Arrascaeta fazendo gol de cabeça, isso me chama muita atenção. Ele vive uma fase muito boa, artilheira, e até gol de cabeça o Arrascaeta está fazendo. O Emerson Royal fazer gol de cabeça não é nenhum absurdo, ele já havia feito em outros momentos, em outros clubes, mas de uma maneira geral, gente, eu gostei demais do Flamengo. Foi uma boa partida, não foi um espetáculo, longe disso, mas foi o suficiente para quebrar um tabu e botar o Flamengo na liderança ali com 50 pontos. Era um jogo muito importante, porque o Palmeiras havia vencido o Internacional e estava 46 pontos, tinha chegado a 46 pontos, o Flamengo com 47. Se perdesse esse jogo, ficaria só 1 ponto na frente do Palmeiras, sendo que o Palmeiras tem um jogo a menos que o Flamengo. Então essa vitória foi muito importante. O Cruzeiro joga nessa segunda, se o Cruzeiro vencer o Bahia, chega a 47 pontos, mas fica com 23 jogos, tá? Tem um jogo a mais que o Flamengo. O Flamengo ainda tem um jogo a cumprir, que é contra o Sport. Então é para o torcedor rubro-negro comemorar bastante. É uma vitória que dá mais confiança ainda para um jogo extremamente importante para o Flamengo da quinta-feira contra o Sport. Perdeu o jogo aí, né não, Léo? Tudo bem, craque Neto? Boa noite para você, boa noite a todos que estão nos acompanhando, a todo mundo que está no estúdio. Pois é, Neto, o Flamengo, daquele modo Felipe Luiz, venceu mais uma no Campeonato Brasileiro, se recupera na competição depois de empatar em casa contra o Grêmio, faz a alegria de uma nação de torcedores que estava aqui também, Neto, em Caxias do Sul, aqui no Rio Grande do Sul, acompanhando a partida. Foram cerca aí de 4.000 torcedores do Flamengo que acompanharam em loco essa vitória por 2-0. Primeiro gol marcado pelo Arrascaeta na primeira etapa, gol de cabeça. E no segundo tempo, o Emerson Royal fez o seu primeiro gol com a camisa do Flamengo e põe fim, Neto, a um jejum, olha, muito grande do Flamengo aqui em Caxias do Sul. Porque o time rubro-negro não vencia aqui no estádio Alfredo Jaconi desde 1997. Ou seja, há 28 anos o Flamengo vinha à Serra Gaúcha e não conseguia vencer o Juventude. O tabu acabou, a torcida faz a festa e o Flamengo se consolida ainda mais na liderança do Campeonato Brasileiro. Com 50 pontos, abre uma vantagem de 4 pontos para o Palmeiras, que ainda tem um jogo a menos, e uma vantagem de 6 para o Cruzeiro. É só festa no Mengão, que tem boas notícias, a permanência do Felipe Luiz e mais uma partidaça, craque do Arrascaeta, camisa 10, que deixa o comentarista até sem ter o que falar, porque joga muita bola o camisa 10 do Flamengo. Ô, Léo, fica com a gente aqui o Thiago Carpini, que ganhou do Vasco aí, que ganhou do Corinthians aí, que empatou, acho que contra o Vitória, tinha feito 7 pontos. O Thiago Carpini, que foi muito bem. Recorta aí. Minha querida Marília Ruiz, qual a ideia do Flamengo? Foi para 50 pontos e ganhou, depois de 28 anos, como o Léo, sonda. Não é o dono do supermercado sonda, não, hein? Se for, manda para nós uma cesta básica para nós, para ajudar a família, se Deus quiser. Deixa o moleque lá, corta ele, deixa ele aí, que ele tá lá, o Léo.
conta pra mim, 50 pontos, e aí ganha o jogo. E o De Arrascaeta, que é um monstro, Marília Ruiz. Eu acho que dá para dizer que até aqui, com folgas, talvez ele seja o melhor jogador do campeonato, assim como o Filipe Luís se consolida como um técnico que começou o campeonato dizendo que a prioridade era o Campeonato Brasileiro, e aí há 3 dias da quartas de final de Libertadores contra o Estudiantes fora de casa, coloca o melhor que ele poderia colocar em campo para quebrar o tabu em Parece que Caxias. não fez isso pra Sul-Americana, né? Isso. Não fez para a Sul-Americana. Ah, tá, então. Mas o Corinthians também não tinha. Jogou com 5 jogadores que 3 semanas atrás não eram titulares. Então também não era o time completo. Mas no caso do Flamengo, é um time que investiu brutalmente na janela, que não fez uma boa Copa do Mundo de Clubes, ou ficou aquém daquilo que a gente esperava. Ganhou o campeonato, ganhamos do Chelsea, mas não foi o melhor campeonato possível. É verdade que o chaveamento colocou o Bayern de Munique, mas o Flamengo jogou menos do que se esperava. Só que a janela deu ao Flamengo jogadores de seleção em profusão. Hoje não tinha o Jorginho. Mas é importante você ter umas pessoas que entendem. Eu nunca imaginei que o Samuel Lino viesse para a equipe do Flamengo. Né? E eles fizeram uma janela espetacular, irmão. É verdade. E eu acho que também com a mão do técnico que essa semana disse não para o futebol turco, que é o Filipe Luís, que passou muito tempo na Espanha, no Atlético de Madrid, tem uma ótima relação, e do Atlético de Madrid vieram jogadores importantes para esse time do Flamengo. Hoje o Jorginho, que veio do Arsenal... O cara fazendo gol dentro da área. Não jogou. Voltou o Alan, né, que é um jogador que a torcida não gosta. Fora de casa, acho que é mais fácil colocar o Alan, mas o Flamengo foi melhor, fez 2-0 e se consolida na liderança. É verdade que o Palmeiras tem um jogo a menos, o Palmeiras atropelou o Internacional, mas o Flamengo segue sendo o favorito, até pelo elenco que tem. Ô, Quesada, dá pra entender. Eu faço as contas, mesmo umas contas. O Léo tá com a gente aqui, tipo... Lembra o Oswaldo Souza, que tinha? Sim. Da Globo? Sim. Vamos lá. Sabe quantos pontos tem o esporte? 11, certo? Ele precisa, pra não cair, 33 pontos. Sim. Certo? Pra não cair, pra ir pra 44. Sim. O Flamengo tem 50, certo? O Flamengo tem 50. Quantos jogos tem no segundo turno? O Flamengo... 22, tá com 22 jogos, Isso. né? Falta 16 jogos. 16. Se o Flamengo ganhar 25 pontos, o Flamengo é campeão, irmão. Ninguém mais ganha o título do Flamengo. Um time que não perdeu no Maracanã ainda, vai e ganha de todo mundo. 50 pontos, Quesada. O Flamengo... Bom, eu continuo com a minha velha opinião, né? Flamengo e Palmeiras brigando até o final. E na 29ª rodada do Campeonato Brasileiro, no Maracanã, citado por você... Não tira o Cruzeiro, Quesada, sabe por quê? Vou dizer pra você. Fala. Porque como mudaram a tabela e foi muito inteligente por parte da CBF, o Cruzeiro só joga em dia 10 de dezembro e dia 14, que são os 2 jogos contra o Corinthians. Depois do Brasileiro. Até lá, o Cruzeiro só tem o Brasileiro. Foco total. E o Cruzeiro tá com 44 pontos. Agora o Cruzeiro joga hoje com o Bahia lá, Não, né? tudo nessa bem. rodada. Tudo bem. E aí? Você tem razão. Mas eu coloco o Cruzeiro Eu também. como a outra força. Tá, as 3, eu acho. Jogo é amanhã. Agora, Flamengo e Palmeiras vão fazer um duelo direto na 29ª rodada. Aí a chance do Palmeiras não depender de ninguém, certo? Se o Palmeiras fizer o serviço no Maracanã e vencer o Flamengo... Qual o próximo jogo do Palmeiras? Palmeiras e... Que é fora. Já te Eu digo. não sei tudo também. Palmeiras e Fortaleza. Lá, certo? Aqui. Aqui, sábado, 9 da noite. Então, Sábado, 9 da noite. O Flamengo e quem? É isso que a gente tem que fazer, Flamengo sacou, e Vasco. Cascão? Flamengo e Vasco, aí já é diferente. Então, e é no Tá meio, vendo? desse mata-mata de Libertadores. Vai depender do que acontecer em Buenos Aires para os dois, para saber qual é o time que A joga. verdade, o que eu penso em relação ao brasileiro é quando o Palmeiras perder 2 jogos consecutivos, ele tá fora. Se não acontecer isso, ele vai ficar dentro na briga. Ele continua na briga. Não pode chegar nesse jogo contra o Flamengo com 7 de diferença, não, porque acabou. não resolve. Aí não resolve. Godoy, o que você pensa do Flamengo? O Léo, tá lá, o Léo Sonda, direto lá com a gente do estádio Alfredo Jaconi. Me conta aí, Godoy, qual a ideia sua? Para a felicidade do meu diretor Maurício Cruz, o Flamengo está mostrando no campo que realmente é superior aos adversários. Jogando, Mas muito, né? O que está jogando, porque ele faz prevalecer a condição elevada que ele tem em relação aos adversários. Portanto, o título depende só dele. Não tem... Que diretor da onde, Godoy? Daqui? Da Ecobir. Então quer fazer jabá agora, então, Não, aqui, quer cobrir. por isso que eu não falei o produto. Mas eu tô te perguntando. Então vamos lá. O senhor trouxe algum barril para nós?
Não, só tô perguntando. Você responde sim ou não? Maurício Cruz Não, você manda trouxe. os barris. Mas você trouxe algum barril? Tá lotado Pra você, o porta-mala. pra você, Não, nem pra de você. perto. Já fez um jabá do Ecobir, que por sinal, na festa de final de ano vai ter pra nós. Que por sinal, os caras que tomavam em determinado lugar um chopp aí, era tudo do Ecobir, né? Não. Era assim. Ah, num lugar. É, Tá, no tá, lugar tá, aí. tá, tá, Que tá, todo tá. mundo, Tá, aquele tá. negocinho, passava faca, não passava? Olha, ei, mundo. Ô, Léo, conta. Então é isso, galera. Espero que você tenha se inscrito no nosso canal e deixado o like para nos fortalecer cada vez mais. Então é isso. Saudações rubro-negras.